A paz do Senhor aos irmãos, vamos para mais um comentário bíblico. Estamos estudando esse terceiro trimestre acerca de Êxodo e Levítico e vamos para a lição de número 7. A lição de número 7 está inserida no capítulo 16 e 17 do Êxodo. Então acompanhe o meu canal, deixe lá o seu like, seu dislike, comente o que você aprendeu, se está sendo válido para você, se está enriquecendo o seu conhecimento. Nos ajude no nosso canal. Que Deus abençoe a todos. E vamos para o comentário da lição. O texto da lição é o maná e a água da rocha ferida. Como sempre, a lição ela traz 3 comentários. E o primeiro comentário é crer no sustento divino. O segundo traz 3 objetivos, aliás. O primeiro objetivo é crer no sustento divino. O segundo é evitar a murmuração. E o terceiro é fazer do Senhor a nossa bandeira. Esses são os objetivos da lição. E o textuário da lição vai dizer: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Entrando em Canaã, Deus cessou de mandar o maná. Êxodo 16, 35. Na simbologia bíblica, o deserto é sempre temporário, enquanto Canaã é eterna. E nessa simbologia terrena está justamente a nossa caminhada rumo à presença de Jesus, a estarmos com Ele para sempre. A introdução à lição vai dizer: depois do tempo de refrigério, nos oásis de Elim, no capítulo 15, verso 27, o povo segue sua marcha e enfrenta mais provações. Nosso destino está além do conforto temporário que podemos desfrutar neste mundo. Abordaremos as lições de 3 episódios e suas relações com a obra de Cristo. O Evangelho, a nossa caminhada rumo à eternidade com Cristo, que não é no céu, nós não vamos morar no céu, assim como a trajetória do povo de Israel era do Egito para ir para a terra prometida, mas a terra prometida era na terra, assim também como o Egito era na terra. O que muda ali é o local, assim como Deus nos tira do Egito, nos tirou do mundo, mas ainda nos deixou no mundo. Assim como ele na oração, ele entregando a obra que o Pai deu para ele fazer, ele está dizendo: Pai, eu não vos tiro do mundo, mas eu não sou do mundo como eles do mundo não são, mas eu peço que tu os guarde, mesmo no mundo. Então o que vai acontecer é que Jesus vai vir não buscar, mas para voltar para a nova terra, que ele vai criar um novo céu, uma nova terra. E nós vamos habitar na terra com ele. Claro que agora tendo ali aquela situação da visão de Jacó, uma escada, Agora nós vamos ter, como num corpo glorioso, corpo glorificado, agora nós vamos estar na terra e indo ao céu. Não vai ter nenhum problema, como nós não temos hoje essa capacidade. Mas nós vamos habitar na terra com o Senhor, porque o céu é onde o Senhor está. Pois bem, o primeiro ponto aqui fala o maná. Novamente o povo encontra-se em uma situação de vida ou morte. Desta vez a ameaça é a fome. Então Deus os prova em todas as áreas. Assim como Jesus foi provado em tudo e não pecou, nós herdamos o pecado e agora somos tentados em tudo, somos provados em tudo também,
para ver o comportamento, o nosso comportamento, se nós vamos crescendo diante de Deus. Não é para Deus nos conhecer, porque Ele já nos conhece. Deus não nos prova para nos conhecer. Aliás, Ele já nos escolheu porque nos conheceu, né? Ele nos conheceu, nos escolheu e nos predestinou para a vida eterna. Então, foi uma escolha que Ele fez ainda na eternidade, ainda na nossa criação dentro dEle. Então, o fato de estar acontecendo agora não significa que Ele nos escolheu agora. Assim como o povo do Egito, que Ele está tirando 430 anos depois, Ele já tinha escolhido em Abraão. Então, passa ali de Abraão ali até aquele povo sair mais de 500 anos. Mas é assim que Deus faz, né? Então, as novas murmurações. Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. E isso não é diferente conosco, né? Na hora que falta o pão, na hora que falta a saúde, na hora que falta qualquer uma dessas situações na nossa vida, a gente tem que ter o cuidado, porque o que vem primeiro é para a gente reclamar, né? E nós temos que ter muita clareza acerca do que é o nosso Deus, porque o inimigo ele entra justamente na dúvida. Se você está em dúvida, né? E nós não podemos ter dúvida diante de Deus, porque nós temos muito mais prova do que o povo judeu, o seu povo hebreu, o seu povo israelita. Nós temos muito mais prova do que isso. Eles já não podiam murmurar porque já tinha muita prova, e nós temos mais ainda. Então, aqui, concluindo esse tópico primeiro, ele vai dizer que eles tinham saudade do Egito e estavam próximos das panelas de carne, né? E do pão a fartar. A ingratidão os fez esquecer dos espancamentos, do trabalho forçado, do trabalho escravo e do próprio clamor de libertação. É a mesma coisa quando a gente sai, quando você sai de um emprego, principalmente de um emprego na área pública, né? E você vai empreender, você vai ser um empreendedor. Vira e mexe, você está com saudade daquele emprego, por mais que ele fosse exaustivo, que ele fosse chato, que ele tivesse, que não fosse um local, fosse um local inóspito. Às vezes você está numa situação difícil ali, num lugar que você não está gostando. E aí, quando você vem para empreender, agora você é dono do seu próprio negócio, e aí você, ao invés de avançar, você fica olhando para trás e reclamando. É a situação do povo judeu, que agora estavam livres, né, para ir para a sua terra agora, mas aí não conseguia vislumbrar tudo aquilo que estava por vir e o que eles já tinham vivido. E isso é comum também na nossa vida, é necessário a gente ter muito cuidado, e nós sempre estar olhando de onde nós fomos tirados, de onde Deus nos tirou, aonde Deus nos colocou agora e para onde Ele vai nos levar. O segundo ponto, o segundo subtópico do primeiro ponto é comida em abundância. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhe ao crepúsculo, ao cair da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão. Aqui o Senhor ouviu a murmuração deles e fala para Moisés. Fala isso para eles, Moisés, que hoje eu vou fartar eles. E a palavra de Deus, ela diz, lá em Êxodo, diz assim, eu vou mandar tanta carne que eles vão comer como vai sair pelo nariz, né? Como diz assim, Deus se aborreceu com aquilo, né? E isso aconteceu muito no nosso tempo de criança, quando a gente abusava por alguma coisa, nossos pais botavam, e aí a gente pegava um pouquinho ali para comer, e aí o pai disse, não vai comer só esse pouquinho não, né? Assim, do tempo que tu enjoou aí, que tu me fez perder a paciência, agora tu vai comer isso aí todinho. Aí isso acontecia muito, né? E aqui Deus faz isso. Agora vocês vão comer carne que vai sair pelo nariz, porque eles estavam murmurando. E no entanto, quando Deus nos prova, quando falta alguma coisa, é para a gente adorar, para a gente glorificar. Eu sei que não é fácil, tenho vivido isso, né? E não é fácil. Mas é nessa hora que a gente chama a atenção de Deus. É nessa hora que Jó chamou a atenção de Deus. Deus ao conhecia. Nós não estamos tendo provado para Deus nos conhecer.
Deus não nos prova além da nossa capacidade, também está escrito na sua palavra. Então, tão somente a gente confiar no que está escrito, porque o nosso Deus é fiel. O terceiro e último subtópico do primeiro ponto, ele vai dizer o sustento espiritual. Aqui ainda, concluindo aqui esse ponto 2, subtópico 2, ele vai dizer que toda manhã, ao longo de 4 décadas, ou seja, 40 anos, o povo, ao sair das suas tendas pela manhã, estava o pão preparado, o pão ali para ele apanhar, né? Toda noite o Senhor fazia chover maná, né? Dos céus. Fazia chover maná dos céus, e não necessariamente do céu, porque o pão vivo que desceu do céu é Jesus. Ele fazia chover dos céus. E aqui, em João 9, 27, que muita gente, quando está falando de trabalho, muita gente quando está falando de dificuldade, a pessoa diz assim, tu tá esperando cair do céu, pois do céu não cai nada, não. É preciso ter muito cuidado com isso, porque nada do que tem na terra, inclusive a terra, ela partiu de uma ordem do céu. Não é a terra que comanda o céu, é o céu que comanda a terra. Agora, o cuidado está justamente no cair. A gente tem que ter cuidado, porque as coisas que Deus nos dá não é jogado, é enviado, é diferente. Existe uma diferença entre você enviar e entre você jogar. Entre uma coisa que você dispensa para descer e outra coisa que é jogado, né? Que é arremessado. E aí nós estamos fazendo alusão a Lúcifer. Porque muita gente diz, querendo homenagear alguém, ou querendo fazer falar com alguém, né? Elogiar alguém, ele vai dizer assim, mas tu é um anjo que caiu do céu. Cuidado, que você está chamando essa pessoa de diabo. Porque ele caiu do céu. Já no Evangelho, Jesus está dizendo assim, quem subiu ao céu, senão o que desceu, né? O Filho de Deus que está no céu, e Jesus estava na terra falando ali com Nicodemos. Então, mas Jesus subiu e desceu, não foi jogado como Lúcifer. Então, todas as coisas vêm do céu, sim. O nosso pão, o nosso emprego, a empresa que você tem, tudo vem do céu. Claro que tem o seu trabalho. Nós estamos vendo aqui a situação de Israel. Ele teve que sair do Egito, ele teve que matar o cordeiro, passar o sangue na porta. Ele tem aquela parte que é para nós fazer, né? Tirar a pedra da porta do sepulcro de Lázaro, mas tirar o Lázaro aí é diferente. Do mesmo jeito, não tem nada em nós ou nada na terra que não tenha vindo do céu. E o apóstolo João está dizendo aqui em João 9, 27, o homem não pode receber nada se do céu não for enviado. Né? E aqui, quanto ao dormir e ao acordar, o pão está preparado, o pão está lá fora para a gente colher. O salmista também ele vai dizer, o Salmo 4, verso 8, né? O sono do justo. Eu deito, né? E durmo e me levanto, porque eu sei que o meu Redentor vive e ele vai suprir a minha necessidade. Isso que é crer, né? E nós temos que crer. E aí João 6, 3 vai dizer, Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pois bem, então em Mateus capítulo 6, verso 11, o pão nosso de cada dia, Deus provê todos os dias o pão nosso de cada dia. É justamente por isso que Deus é o nosso Senhor. Porque tem muitos deuses no mundo. Já muitos deuses se levantaram no mundo e o homem levantou e fabricou muitos deuses. Mas nenhum desses deuses é Senhor. Por quê? Para ser Senhor tem que ser provedor. E o nosso Deus, ele é Senhor porque ele provê.
Ele é Pai porque Ele provê. Prover é o Deus de provisão. Essa é a diferença, porque o nosso Deus é o Senhor. Só é Senhor quem provê. E em Jeremias 15, 16, ele está dizendo: achando as tuas palavras, logo as comi. Ou seja, o que era maná fisicamente lá para os israelitas, para nós como igreja, o que nos alimenta espiritualmente é a palavra de Deus. E o terceiro subtópico aqui do primeiro ponto vai dizer: o sustento espiritual. E comeram os filhos de Israel do maná 40 anos, até que entraram na terra habitada, na terra prometida. Comeram o maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. E eles chegaram na época da colheita, da cevada. A cevada, conhecida também em Israel como pão do pobre, nasce como mamona aqui no Nordeste. Ninguém planta e você vê um monte nascendo. Então eles chegaram nessa época já colhendo, e logo veio o trigo, né? A colheita do trigo. Então eles já chegaram colhendo em campos que eles não araram, que eles não plantaram, né? Morar em casa que eles não edificaram, porque o Senhor proveu. Comeram uvas e beberam suco e vinho de uva, de parreirais de uva que eles não plantaram. Aqui o próprio Senhor Jesus associou o maná à sua pessoa, de João 6,32. Assim como o maná sustentou o povo no deserto, Jesus é aquele que nos sustenta. Nós somos o povo que se alimenta e vive do amor de Deus, provado com o sacrifício de Cristo. João 6,32. Pois bem, vamos para o segundo ponto, que fala sobre a água da rocha. No capítulo 17, verso de 1 a 7. Pelo fato de os israelitas terem contendido com Moisés, o lugar é chamado Meribá, contenda. Pelo fato de terem tentado ao Senhor no lugar, também é chamado de Massá. Então, o fato de ter contendido é Meribá. E a palavra aqui também para o fato de terem também a contenda é Meribá, né? E o fato de terem tentado, ou seja, tentado no sentido de colocar à prova o Senhor, aquele lugar também ficou chamado como provação. O primeiro ponto, primeiro tópico do segundo subtópico aqui vai dizer a orientação do Senhor. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, né? Israel, em toda a sua trajetória da travessia do Mar Vermelho até chegar em Canaã, eles tiveram 42 paradas, né? Nessas 42 paradas, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, né? A nuvem é que comandava. A nuvem parava, eles paravam. A nuvem se movia, eles se moviam nos seus acampamentos, né? Aí acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Deus intencionava não apenas livrar o povo de um destino, mas forjar o seu caráter, né? Assim também como nós na igreja, quando o Senhor nos salva, né? E a gente confessa Jesus e passa pelo batismo. Quando Jesus saiu do batismo, lá ali do Jordão, ali de João Batista, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Assim também nós. Como saímos do batismo nas águas, aí somos levados para o deserto, que é a nossa vida que estamos até hoje. Estamos no deserto. Por quê? Porque a nossa habitação não é aqui nesse mundo caído, né? Um mundo que o Senhor Jesus vai vir restaurar depois do milênio. E aí nós estamos andando nesse deserto também. Mas o deserto não é para matar. O deserto é para forjar o nosso caráter, até que Cristo seja formado em nós. E aí vai depender de cada um. O apóstolo Paulo chega na igreja que ele acha os crentes infantil, pelo tempo que eles já tinham se convertido, já era para ter crescido.
na palavra, crescer em graça e conhecimento, mas ninguém, as pessoas hoje são crentes infantis, né? Se preocupam mais com a vida do alheio, a vida do irmão, a vida do pastor, do que em aprender a palavra. E aí nós temos que ter esse cuidado para crescer em graça e conhecimento diante de Deus. Israel passou 40 anos no deserto para o Cristo ser, para que Deus fosse forjando o seu caráter. E nós vamos passar quanto tempo no deserto para que Cristo seja formado em nós? Porque Jesus tem uma salvação dividida em 3 aspectos: salvação no espírito, salvação na alma e salvação no corpo. A no espírito ela é ali imediato. Quando você confessa Jesus como Salvador e crê que Deus o enviou para morrer no meu e no seu lugar, você crê, você é salvo. Ali o seu espírito, o espírito humano, conectou com o Espírito de Deus. O que foi desligado lá no Éden agora volta a ser religado. Agora, a questão da alma, são os desejos que Deus nos deu, e Deus nos deu 613 desejos, que são as 613 prerrogativas da lei judaica. Foi Ele que nos deu esses desejos. Cabe a nós, né? Tem os desejos que pode ser, que a gente pode fazer, e tem aqueles que Deus nos autoriza a não fazer. Mas nós estamos livres, né? Pois bem, então aqui é o nosso deserto. E nesse deserto, nós, no nosso deserto como igreja, nessa nossa caminhada, nós estamos murmurando, reclamando, ou nós estamos crescendo em graça e conhecimento? Estamos aprendendo com os erros uns dos outros, estamos meditando na palavra, mergulhando na palavra, para que o Espírito Santo venha nos revelar mais da sua palavra. Porque a palavra de Deus está escrita lá em João, que ela é espírito e vida. Há um espírito por trás da palavra. A gente não vai entender se o Espírito não revelar. E é isso que os crentes não estão crescendo, porque não estão estudando, não estão lendo, não estão se entregando. E aí, não fazendo isso, aí vem a murmuração, né? Vem aquilo que aconteceu lá em Meribá, né? Vem a contenda, a palavra de Deus, de onde vem as contendas, de onde vem os litígios, de onde vem essa situação toda? Vem justamente disso, de não buscar o Senhor, de não conhecer a palavra do Senhor. O segundo subtópico do segundo ponto vai dizer: Moisés fere a rocha. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá dela. E muitos comentaristas dizem que Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida porque ele feriu a rocha, mas foi Deus que falou para ele ferir. Não dava para ferir só passando a vara, só passando ali o cajado. Teria que realmente dar uma pancada para ferir, né? Moisés não entrou em Canaã porque a ordem que Deus deu para ele, e a palavra de Deus está escrito lá, que Moisés foi obediente em toda a casa do Senhor. Então Moisés não desobedeceu Deus em nada. Ele foi até onde Deus ordenou que ele fosse, era para tirar o povo do Egito. Você não vai ver escrito lá que Moisés teria que entrar em Canaã com o povo, para deixar o povo em Canaã. A função de Moisés ali, era o cargo de Moisés ali que Deus o tinha separado e Deus o tinha chamado, era para tirar o povo do Egito. Por isso que Deus não levou ele para entrar em Canaã, porque a função dele era tirar do Egito. Em João 19:34, ali quando Jesus está crucificado, é o costume, né, dos romanos de quebrar os ossos, quebrar as pernas daqueles que eram crucificados, para apressar a morte. Já era quase 3 da tarde, né? E aí ele já de pendurado ali, e aí aqueles que demoram mais morrer, os soldados vão lá e quebram os ossos das pernas, né? Os ossos das pernas, e a pessoa vai e desmonta, porque ela estava segura nos pés, né?
com um prego ali nos pés e as mãos com um prego nas mãos. Mas aí quando ele quebra as pernas, aí agora a pessoa se desmonta e apressa a morte. Quando ele matou o ladrão da direita e matou o da esquerda, quando ele foi para quebrar as pernas de Jesus, aí Jesus já havia morrido. Aí ele não quebrou. Assim também para se cumprir o que já estava escrito, né? Isso já estava escrito lá na lei, né? Levítico, que o cordeiro, que o animal que fosse para ser sacrificado pelo pecado, ele não poderia ser quebrado nenhum osso, inclusive a ordem que foi dada para eles lá no Egito. E também teria que lavar as pernas, lavar os pés. Aquele que ia entregar a vida, né, em favor de Cristo, né, ou aquele que entregaria, no caso de Cristo, entregando em favor de nós pecadores, teria que ser lavado os pés, né? Por isso que ele lava os pés do discípulo, porque todos eles morreram também por conta de não negar o nome de Jesus. E aí Jesus também não foi quebrado os ossos, mas aí ele furou o lado, ele também foi ferido o lado. E Jesus, quando você vê aqui no tópico 3, no subtópico 3, a rocha é um tipo de Cristo. Em 1 Coríntios 10, 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dizer: todos eles quem? Os israelitas, todos eles comeram de um só manjar, ou seja, do maná espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque beberam de uma pedra espiritual, e essa pedra é Cristo. Então, como Moisés, Deus manda ele ferir aquela rocha simbolizava Cristo, aquela pedra. E aquela pedra que simbolizava Cristo no meio de Israel, na travessia do deserto, ela acompanhou os israelitas até chegar em Jerusalém. Diz os historiadores, e aqui nesse versículo aqui de 1 Coríntios 10, 3 e 4, vem dar clareza a isso. Diz os historiadores que quando eles acabavam de montar o tabernáculo, todos os utensílios, tudo montado e pronto, quando eles saíam para o lado leste, já tinha uma pedra grande, lavrada não por mão de homem, aonde era sacrificado o animal pelo pecado, do lado leste do tabernáculo. E essa pedra o acompanhou. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E esta pedra espiritual que eu os seguia, né? Essa pedra espiritual que eu os seguia, né? Lá depois que atravessou o Mar Vermelho até chegar em Canaã, essa pedra que eu os seguia era Cristo. E quando o soldado romano fura o lado de Cristo, ali está simbolizando também que está saindo água, está jorrando água, saiu sangue e água, simbolizando aquelas águas que Moisés feriu a rocha e saiu água. Porque Jesus é a água. Jesus é a água que nos purifica. Assim também, a água representa a igreja. Ali furando Jesus do lado, sai a igreja. Assim também como Deus também, quando mata Adão e fura ele de um lado da costela e tira a mulher. Sempre a mulher simboliza a igreja simboliza a mulher. Em termos de simbologia, né? Inclusive em Apocalipse. E Adão também, que Deus matou Adão. Ali não foi um sono. Quando fala um sono, a palavra de Deus, quando diz que dorme com o Senhor, é porque para nós é morrer. Mas para Deus é dormir. Então Deus você foi matar Adão. E aí rasgou um lado dele, feriu um lado dele e tirou a mulher. Do mesmo jeito, Moisés fere a rocha e sai água. Do mesmo jeito, o soldado fere o lado de Jesus e sai água, simbolizando a igreja. Que Deus nos abençoe. Aqui a rocha, né? Em Gênesis 3, 24, Adão quando cai, Adão quando peca, Deus o expulsa do jardim e manda ele para o lado leste do Éden, para o lado leste do jardim do Éden. Porque Deus habita no norte. O norte é o lado mais alto, o norte é a parte mais alta. Deus habita no mais alto de todos os céus. Desculpa, o mais alto de todos os céus. E habitando no mais alto de todos os céus,
representando essa pedra que era Cristo, que estava ao leste. Quando Adão peca, o lugar de quem peca tem que ir primeiro para o leste, para passar por esta pedra, por esse altar, né? Para ser sacrificado, né? Para passar por lá, para poder encontrar com Cristo. Simbolicamente, quando Adão cai, aqui também Deus manda ele, em Gênesis 3, 24, ele expulsa ele do jardim para o lado leste do jardim, do Éden. E aí quando a gente vê essa situação, que todas as vezes que o povo de Israel, que ali aqueles responsáveis pela montagem do tabernáculo, quando eles terminavam de montar, que eles saíam para o lado leste, a pedra que representava Cristo já estava lá. Não era lavrada não por mão de homem e também levada não por mão de homem. Era um milagre de Deus. O terceiro e último ponto vai dizer a vitória sobre os amalequitas. A vitória sobre os amalequitas, essa é a primeira batalha real e concreta que Israel vai participar após sair do Egito. Há grandes princípios aqui para as nossas vidas. Primeiro, os amalequitas atacam. E segundo, a nossa batalha é espiritual. E em terceiro, o Senhor é a minha bandeira, é o Jeová Nissi. Quando o Senhor é a nossa bandeira, o nome dele é Jeová Nissi. Então aqui no primeiro ponto do terceiro vai dizer, os amalequitas atacaram. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, né? Agora Deus já tinha vencido todos os povos até aqui e agora ele estava colocando o povo para lutar. Ensinou, andou com eles, ensinou, porque o fato de aprendermos com Jesus é que Jesus ensina fazendo. Jesus não ensina mandando. Jesus ensinou fazendo. É por isso que ele é manso e humilde, é por isso que ele diz, aprendei de mim, porque ele ensina fazendo. E aqui o Senhor começa a treinar o seu povo para as batalhas que vão vir depois. Teria que passar por Jericó, teria que passar por Ai, e aí mais outros. Então agora eles colocam eles para lutar, né? Mas para entender melhor esse episódio é necessário completarmos, né? Completarmos com o texto de Deuteronômio 25, 17 e 18. Lembra que esse Amaleque foi aquele que não ajudou Israel quando ia passando. E agora se levanta, né, contra eles. O segundo subtópico aqui vai dizer, nessa batalha espiritual, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, e quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Então aqui Deus está mostrando para nós, naquela época mostrava para o povo, e para nós hoje a diferença praticamente não tem diferença. Nós temos que clamar a Deus nas nossas guerras, nas nossas batalhas, nós temos que clamar a Deus, louvar a Deus. Não faz nenhum sentido você olhar para derrubar o muro de Jericó, que tinha 12 metros de altura com 8 de largura, inclusive tinha casas em cima, Raabe morava em cima do muro, a casa dela em cima do muro, derrubar um muro daquele arrodeando, tocando chifre de carneiro. Não faz sentido. Humanamente isso não tem sentido. Mas é espiritual a batalha. Ao fazer isso, obedecendo a Deus, as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas situações, elas são vencidas, são resolvidas quando obedecemos a Deus. E aí é no louvor, é na oração, é na adoração, na leitura da palavra. Pois bem, o terceiro e último ponto vai falar, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é minha bandeira. Porque usamos bandeira? Bandeira sugere identidade, é aquilo que somos, tem a ver com aquilo que para nós é valioso, aquilo pelo qual um povo estaria disposto a viver ou morrer. É por isso que o inimigo não gosta de bandeira, e a gente vê aqui no Brasil, o povo da esquerda, né, os comunistas, não gostam da bandeira do Brasil. Inclusive teve até uma juíza que quis proibir o Bolsonaro de usar a bandeira nas suas apresentações e agora em campanha política. Quer dizer, a bandeira representando o mal pode usar, né?
do MST, do LGBT, a bandeira de várias outras coisas aí, pode. Bandeira do PT, né? Observe que nas tribos de Israel, são 12 tribos, cada tribo tinha uma bandeira. E a simbologia da bandeira da tribo de Judá é um leão. O símbolo da bandeira da tribo de Judá é um leão. Por isso é que quem diz é o leão da tribo de Judá. Porque quando você olha para o exército, quando você olha a bandeira, pela bandeira você identifica o exército. Pela bandeira você identifica o país. E um país que não coloca a sua bandeira em evidência, né? E tivemos aquela artista lá nos Estados Unidos, e ela escolheu o pior lugar para pisar na bandeira do Brasil. Porque depois de Israel, o segundo que honra mais a bandeira é os Estados Unidos. E o terceiro é o Brasil. E essa brasileira pegou a bandeira do Brasil e foi sambar em cima dela nos Estados Unidos. Nunca mais vai fazer um show, nunca mais vai vender um CD, nunca mais vai fazer nada, porque os Estados Unidos são patriotas. E ela foi fazer aquela besteira lá, achando que ia fazer alguma coisa. Pois bem, que Deus nos abençoe. Mais uma lição, a lição de número 7, acerca do maná, né? e da rocha, da água que saiu da rocha. Que Deus abençoe a todos, aos pastores, professores. Vamos crescer em graça e conhecimento diante de Deus. Amém.